ele veio cumprir a lei. Parece que ele está mudando tudo a partir de agora. Parece que ele está desestruturando, parece que ele está dizendo uma nova lei, parece que ele está mudando toda aquilo que foi escrito, né, há mais de 1000 anos antes, né, no tempo de Moisés, mas na verdade não. Jesus não está mudando a lei, ele está cumprindo e ele está devolvendo e restaurando o verdadeiro sentido da lei. Ele falou assim, olha, vai passar, toda essa lei vai se cumprir, iria se cumprir nele. E aquilo que parece uma grande mudança não é uma grande mudança. Na verdade, Jesus está consertando o que foi dito errado. Pensa comigo, ele começa esse Sermão da Montanha falando as características que realmente importam para Deus, para que depois ele comece a entrar na parte dos fariseus. Quem eram esses fariseus? É aqueles que pregavam aquilo que não viviam, aqueles que exigiam que eram as referências de tudo que estava escrito, de todas as falas, de todas as palavras. Eles eram referências do que estava escrito. De repente eles começaram a ensinar aquilo que interessava a eles mesmos. Olha só, eles priorizavam o que podiam julgar. Por quê? Porque a intenção não era mais a transformação das pessoas, mas era a punição das pessoas que andavam diferente deles. O propósito dos fariseus, como juízes daquele tempo, eles julgavam aquilo que as pessoas agiram, mas eles não tinham condição de julgar o coração. Por isso que eles privilegiavam julgamento de ações. Ou seja, o que eu posso julgar? Aquele que rouba. Mas eu não posso julgar o ódio. Ou seja, pode odiar, mas não pode roubar, não pode matar. Então, eles pegam aquilo que eles poderiam julgar, eles pegam aquilo que eles poderiam condenar e colocam isso acima de todas as coisas. Então, aonde está o olhar? Aonde está o foco? O foco não está mais na transformação, o foco não está mais na pessoa ser correta simplesmente, no seu coração, no seu íntimo, mas sim aquilo que eles estão fazendo. Ou seja, começou a ganhar um peso maior aquilo que poderia ser julgado, porque o prazer, a intenção estava no julgamento. Porque quando eu julgo alguém e condeno uma pessoa, eu estou colocando ele numa posição menor do que a minha, que não sou julgado. Inveja não pode ser julgada, ódio não pode ser julgado, rancor não pode ser julgado, ira não pode ser julgada, raiva não pode ser julgado, desde que não seja em vias de fato. Ou seja, não importava mais o coração. O coração não era visto, o coração não importava. Ou seja, eles, escribas, até pelo que os escribas e fariseus, pelo que eles fizeram com Jesus, a gente consegue entender o que estava no coração, que não era julgado. Ou seja, não importava mais tanta mudança de coração. O que importava era como eles estavam. Vamos começar, então, a falar do interior das pessoas. Porque ali o interior se corrompeu. Salmo 51, 16, 17 diz o seguinte: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. O Senhor não desprezará. Ou seja, desde o início, o que Deus queria? Os corações quebrantados. Desde o início, qual era o propósito, qual era o foco? Os corações quebrantados. Mas a lei se perde na tradução dos homens. E aqui entra uma das coisas mais importantes de interpretação bíblica para você. Jesus vai começar uma série de ouvistes o que foi dito. O termo ouviste o que foi dito é Jesus criticando o que foi dito. Ele não está falando como ele falou lá para Satanás no deserto. No deserto ele falou assim, está escrito, ou seja, ele fala exatamente o que está escrito na Bíblia. Nesse ponto não, ele ouviste o que foi dito. Por quê? Porque os fariseus, por mais que eles estavam usando o texto, não estava dizendo o que o texto dizia. Não está falando o que os textos diziam, não está interpretando o que o texto dizia. Ou seja, Jesus começa, olha, toda vez que Jesus falou aqui, ouviste o que foi dito, começa a crítica sobre aquilo que os fariseus falavam a respeito dos textos. Por isso que nós temos uma diferença. Uma coisa é ouviste o que foi dito, ou seja, a interpretação dos fariseus. A outra coisa é está escrito, que foi o que Jesus falou no capítulo anterior, no capítulo 4, quando ele estava sendo tentado por Satanás no deserto. Está escrito. E aqui ele vai começar a dizer, ouviste o que foi dito e em verdade vos digo. Ou seja, olha, vocês ouviram que os fariseus andam falando sobre esse texto, mas em verdade ou de verdade o texto está dizendo isso. Isso é tremendo, porque Jesus começa agora a ajustar aquilo que foi entendido errado, a trazer para o caminho certo a informação
que é a base do reino dos céus. Entenda, o Sermão da Montanha é um apelo moral, é um apelo intencional de Jesus a trazer o caráter do reino, a implantar o caráter do reino nas pessoas. Não era mais a lei pura, os fariseus deturparam a lei, e eles deturparam pelos seus interesses, ou por sua incapacidade, ou por sua maldade, ou porque eles só tinham a lei e a partir disso eles começaram a colocar a lei acima de tudo. O foco aqui dos fariseus sempre foi: eu vou privilegiar aquilo que eu posso julgar ou aquilo que eu posso condenar. Entende o coração? É isso que você tem que estar na mente a partir de agora, porque Jesus vai consertar o que foi entendido errado nesse momento. Capítulo 5, versículos 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar, olha só, que ficar nervoso, que der um chilique, que ficar bravo, esse aí, contra o seu irmão, será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão racá, que amaldiçoar o seu irmão, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Por que ele está dizendo, olha, não matarás? Porque é um dos mandamentos, correto? Lá de Êxodo está falando dos mandamentos. Entenda o seguinte, antes o foco era no julgamento, no medo, ou seja, se você matar, você vai morrer. Jesus está dizendo o seguinte, não basta, não é uma questão da ação de matar. Se no seu coração, no seu interior, você já matou essa pessoa, ou essa pessoa já morreu, pronto. Só isso já deve ser fato de julgamento. O que Jesus está trazendo? Jesus está dizendo que o que importa é o que está no coração. Ele está dizendo que o interior dos homens é o que é mais valioso para Deus. E Deus está olhando o coração das pessoas. O mandamento não matarás não era só uma ação, era para que ninguém ousasse pensar em matar. Jesus foca na fonte do que é no pensamento. Por quê? Porque é do pensamento que vai fluir para as ações, todas as coisas. Não adianta você arrancar o fruto de uma árvore que sempre dá fruto podre. Você tem que matar ou acabar na raiz. O machado está na raiz, não está no galho, não está nas folhas, não está no fruto. Me entende? Quando Jesus diz, eu porém vos digo que aquele que sem motivo se irá, ou aquele que simplesmente, deliberadamente, resolver odiar, está demonstrando, está revelando seu coração. E por isso é o julgamento. Porque antes, para os fariseus, qual era a questão? Podia se irar. Eu posso odiar uma pessoa, mas eu não posso matar. Ou seja, o que estava sendo posto como mais valioso eram as ações. E realmente até hoje para nós, matar é muito pior do que você odiar. Mas no reino, o que precisa ser consertado não é apenas o exterior ou as ações que são vistas. O que precisa ser ajustado é o coração. Eu preciso ajustar o meu coração, porque aquele que odeia o seu irmão, a Bíblia já diz. 1 João, capítulo 3,15, ele faz uma reflexão sobre esse tema de Jesus. Deixa eu ler para você. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. O próprio João já está dizendo, já está trazendo esse conceito de ódio. Por quê? Porque o reino fala sobre amor. Então, não adianta ser igual ao fariseu que odiava, mas não matava. A gente precisa, as pessoas falam de transparência, eu preciso ser transparente. O reino não está falando de transparência, porque transparecer a maldade do coração é terrível. O reino está falando de transformação interior, e é isso que Jesus veio fazer, transformar o interior dos homens. Versículo do 23 ao 26, ele vai falar assim, olha, aquele que tem problema com o seu irmão, vamos ler aqui, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar e aí lembrar-te que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-se depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue aos guardas e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último, no nosso caso, centavo. Adoração não apaga transgressão.
A pessoa que deve a alguém, a pessoa que fez o mal a alguém, não adianta ele ir para a igreja adorar. Ele precisa resolver com a pessoa. E é isso que Jesus está dizendo, porque antes os fariseus tinham problemas entre eles mesmos, guerra entre eles de um tipo de uma escola contra outra escola, e eles iam adorar como se a adoração, ou se o fato de servir, ou se o fato de sacrificar, simplesmente resolvia o problema. Eu falei, não, eu estou resolvido diante de Deus, mas você não resolveu com a pessoa. Quem foi o ofendido? Quem foi que ofendeu? Jesus está dizendo isso, olha, não adianta você vir me adorar, trazer uma oferta, sendo que você não está disposto a pedir perdão ou a resolver o problema que está com você. Naquilo que cabe a nós, nós precisamos o quê? Ter paz e gerar a paz. Aquilo que eu fiz contra uma pessoa, a adoração a Deus não resolve. Entende que Jesus está mudando alguns conceitos e mudando o coração, mudando o que está dentro da pessoa? Porque o meu problema não foi com Deus, ou seja, a adoração não vai resolver. A adoração resolve o meu problema com Deus, o meu problema interior, mas ela precisa também me levar a resolver para que eu entre no lugar da adoração de forma justa, correta. Então eu falo assim, olha, não adianta você achar que você vir trazer a oferta, vai estar tudo bem, sendo que você está com problema com o seu irmão. Um corpo. E o corpo está bem ajustado, unido e ligado. Não adianta adorar. Adorar não vai fazer com que o seu irmão te perdoe. O pedido de perdão, sim. Amém? Versículos 27, ele está falando de adultério. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o seu corpo para o inferno. Assim como o ódio, o assassinato, Jesus trata a consciência desenfreada como um adultério, que tudo isso nasce aonde? No desejo do coração. Por que ele está falando? Porque o julgamento, o apedrejamento, era só se fosse pego em adultério. Mas o fariseu bonito podia olhar, podia desejar, podia querer, podia falar, mas não podia adulterar. Ou seja, somente o ato era julgado. Mas e o coração de desejar a mulher do próximo? Não era julgado. Ou seja, porque isso não era visto. Tanto faz. É bonita, eu olho, mas não vou ser julgado porque eu nunca vou agir de fato, eu nunca vou agir. Mas o que Jesus está falando é do coração. Quando Jesus ele traz algo radical, dizendo assim, olha, é melhor arrancar o seu olho, melhor cortar a sua mão, por que ele está falando de uma forma tão radical? É para que todo mundo entenda o quão danoso é o pecado que leva para o inferno. Ele fala assim, olha, vocês querem entender como é ruim ter um coração maligno? Vocês querem entender o quão afasta você de Deus? É melhor você arrancar, ou seja, é melhor você entrar aleijado. Ele está dizendo que o pecado, pecar é tão danoso ao ponto de, se for necessário, você arrancar um órgão. Lógico que nós não estamos falando de hoje de arrancar um órgão, ele não está mandando arrancar um órgão, ele está mandando se consertar, porque ele está dizendo o quão ruim é. E a gente entende que existe uma normatização muitas vezes do pecado. Nós começamos a aceitar algumas coisas, nós começamos a relevar outras coisas, nós começamos a aceitar para assim, quem é que não faz isso? Quem é que não age desse jeito? Não, continua sendo terrível. Só que a gente perdeu o peso, a gente perdeu o tamanho do dano. E Jesus está dizendo, isso é tão danoso a ponto que é melhor você arrancar um membro do que você permanecer do jeito que você está. Estão entendendo? Aqui Jesus traz um parâmetro de quanto é ruim o pecado. Mas muitos se acostumam com o pecado, se acostumam com uma vida de pecado e acabam entendendo que certas coisas posso fazer. Não pode. Não é que não possa, é que não deveria, porque o que Jesus quer é que você entre no reino limpo. A Bíblia diz que ele vem buscar uma noiva limpa, ele não vem buscar uma noiva suja, ele não vem buscar uma noiva de qualquer jeito. E toda essa palavra não é simplesmente para te pressionar a consertar. Toda essa palavra é para mostrar para você que existe um caminho possível, e esse caminho possível é o que ele quer para você.
quem entra no reino, a palavra vai alinhando para que ele viva isso. Se existe alguma coisa escondida em você, que você guarda, né, naquela caixinha escura, o que Jesus está dizendo é que isso é terrível, danoso, a tal ponto. Ele está dizendo o quão terrível é. E você precisa entender que não é porque você guarda ou porque ninguém sabe que Deus não saiba. E Deus está pronto para te ajudar a se livrar disso. Versículo 31 e 32. Também foi dito, ou seja, ouviste o que foi dito, ou seja, eles disseram, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete adultério. Parece que Jesus está condenando a mulher que casar de novo. Mas não é bem isso. Olha só, o texto está dizendo que aquele que repudiar a mulher, era muito comum os judeus criarem motivos de repúdio da mulher. E se você acredita, eu fui fazer algumas leituras, né? Quais eram os motivos de repudiar as mulheres, né, para os fariseus ali? Mulher não é mais agradável aos olhos, a coisa indecente, ou seja, ficou feia, encontrar alguém mais atraente era um motivo para repudiar a mulher. Entenda que os judeus começaram a encontrar vários motivos para repudiar, dizendo que a lei trazia que a mulher, e quando ele repudiava essa mulher, Jesus está dizendo para assim, olha, e aquela mulher que se casar com outra repudiada, né, ou seja, que foi deixada sem motivo correto, que é a infidelidade, Jesus está deixando claro que é a infidelidade o motivo. Aquele que repudiar por motivo que não seja a infidelidade, ou seja, que não seja a quebra da aliança, está transformando a mulher em uma adúltera. E qual era a lei? Apedrejar. Então ele falou assim, olha, quando você repudia sua mulher, você devia apedrejá-la. Porque você está colocando ela numa posição de adúltera se ela se casar com outra pessoa. Jesus não está trazendo o peso para a condenada. Jesus está trazendo o peso para aquele que a condena. Jesus está dizendo o seguinte, você está matando essa mulher quando você a repudia. Jesus está dizendo para os fariseus que faziam isso, para assim, olha, quando você faz isso, era como você está transformando ela em adúltera, porque a aliança não deveria ser quebrada pelo que você falou. E você está transformando não só a mulher, mas aquele que se juntar a ela. Jesus não está condenando a mulher adúltera, porque a mulher não é, na verdade, adúltera ainda. Ela está sendo repudiada. E pela lei, o adultério só é adultério, né, em caso, né, de infidelidade. Ou seja, quando o fariseu repudia uma mulher sem motivo claro, sem motivo correto, ele está quebrando a aliança e fazendo com que a mulher se transforme em adúltera, porque está entregando ela para uma outra pessoa. Ou seja, a culpa é da pessoa que está repudiando a mulher. Então Jesus está dizendo, né, não adianta você vir com seus motivos de repúdio. Não adianta você vir com aquilo que você considera. Assim, não, eu tenho meus motivos. O amor acabou. Não. Não existe motivo. A não ser que ela já tenha sido infiel e por isso ela já é adúltera. Mas caso contrário, não existe motivo. A ideia é sempre o conserto. A ideia é sempre o ajuste, a ideia é sempre o amor prevalecer. Essa é a lei. Sobre o divórcio falamos, versículo 33 e 37, ele fala sobre jurar falso testemunho. Vamos ler? Outrossim ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Sejam, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar disso vem do maligno. E aqui eu fui atrás, né? O que é esse jurar, né? Por que as pessoas juram ou juravam? Por que Jesus está condenando esse jurar? Os bichinhos lá do tal dos escribas fariseus eram muito espertos. Se não fosse julgar a Deus, não era perjúrio. Ou seja, se eu julgasse por mim, se eu julgasse pela cidade, eu poderia achar uma justificativa para quebrar o juramento. Por quê? Porque só um juramento era realmente tido como santo, como algo que eu tinha que cumprir. Se eu jurasse por Deus.
Ou seja, o perjúrio, que era a quebra do juramento, só era mesmo real quando eu jurava por Deus e quebrava o meu juramento. E por causa disso era condenado. Mas não. Jesus está dizendo que, olha, para com esse negócio de juramento pela cidade, por mim, porque era uma festa. Eu juro pela cidade, ou seja, eu estou falando a verdade. Esquece isso. O que era realmente importante era a sua palavra. Jesus está tirando todas essas questões, todas essas alegorias, né? Porque um jurava pela cidade, outro jurava pela mãe, outro jurava pelo sacerdote, outro jurava pela casa de Davi, outro jurava pelo patriarca dele. Não. Seja sim, sim, ou não, não. Ou seja, você não precisa jurar. O juramento que eles traziam lá era uma autorização para mentir. Eles se autorizavam a mentir quando eles juravam por uma coisa que não tinha valor. O que Jesus está dizendo é a transformação. Falou assim, não mintas nunca, não jure para ter que quebrar. Fale o seu, seja o sim, falou, falou. Não, é não. Não precisa jurar, não precisa trazer valor à sua palavra. A palavra de um justo, a palavra de alguém do reino do céu vale por si mesmo. Versículos 38 a 37, ele vai falar do direito à vingança. Isso aqui é algo incrível. Deixa eu ler para você. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas para o que quiser que lhe empreste. O que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui a base é a lei olho por olho e dente por dente. Né? Por que olho por olho e dente por dente? As pessoas acham que, né, os judeus eles tinham esse pedaço da lei como direito à vingança. Eu tenho o direito a me vingar. Eu tenho o direito a ir e devolver a afronta na mesma nível, na mesma proporção. Entenda que o direito de vingança morre aqui. Por que existia o direito da vingança? Porque quando alguém fazia um mal lá no Velho Testamento, o que foi agredido, ele ia lá, ele queria tirar o dobro. Ou seja, se a pessoa roubou de mim um boi, eu vou lá tirar 3 bois dele, 4 bois dele. Então, o olho por olho, e a Bíblia traz como lei no Velho Testamento, não era o direito à vingança, era a proporcionalidade da vingança. Porque as pessoas que se sentiam ofendidas, elas queriam o quê? Elas queriam tirar muito mais do que era tirado delas. Ou seja, o que na verdade era a lei da proporcionalidade se transformou em lei da vingança. Ou seja, eu tenho o direito de ofender como eu fui ofendido. E Jesus está consertando o que foi entendido errado. Na verdade, não existe lei da vingança, existe lei do amor, do perdão, de eu ir lá e andar a segunda milha, de eu oferecer a minha face, porque isso é de verdade amar o próximo. Ele está dizendo que no Velho Testamento, o que foi feito não era dar direito ao homem se vingar, mas era fazer com que o dano, né, fosse proporcional, ou seja, olho por olho. Não adianta, não é olho por braço e perna, não é olho por dente, orelha e dedo, é olho por olho, lei da proporção e não a lei da vingança. Mas aí os fariseus começaram a trazer o quê? Eles queriam se defender, eles queriam guerra, eles queriam poder causar no outro o que tinha sido causado nele. Mas Jesus está trazendo, olha, mude o seu interior. Não existe mais lei da vingança. O que existe agora é o amor. Ande a segunda milha, você é melhor, você consegue, você pode. Você vai fazer diferença quando o amor que está em você transbordar no outro, mesmo que o outro tenha te ofendido. Isso é o Evangelho.
O evangelho é você não pagar o mal com o mal, mas fazer o mal, pagar o mal com o bem. Para os judeus, lei da vingança, né? Biblicamente, lei da proporcionalidade. Mas para nós tudo se encerra, porque o que nós queremos é perdoar. Estão entendendo? E aqui, por último, no versículo 48, ele fala: perfeitos como o Pai é. Ele está trazendo que toda essa lei tem um propósito aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoar? Não é você ser correto por fora, mas é você ser limpo por dentro. Tudo isso que Jesus está dizendo, o propósito final é que o homem fosse o quê? Transformado, que o homem fosse ajustado no seu interior. Porque se o interior mudou, as minhas ações vão mudar. Aquilo que eu vou fazer vai mudar. Não adianta mudar, não adianta punir simplesmente o exterior e o interior continuar produzindo maldade. Entende? É sobre isso que Jesus está falando. Jesus começa a um reajuste no capítulo 5, a mostrar, né, no início do capítulo 5, quais são as características do reino, do homem do reino, e o que Deus realmente nota. E depois ele fala assim: olha, ouviste o que foi dito. Ou seja, o que foi dito para você e foi sendo entendido errado. Em verdade vos digo, ou seja, o verdadeiro entendimento eu trago aqui. Amém? Se prepara, porque nós vamos entrar no capítulo 6. E eu sei que você não pode perder isso. Vamos lá? Grande abraço.